Fala galera, aqui é o Alice e você está no Snyderverso. E você sabia que o confronto entre Batman e Superman mudou o universo cinematográfico de super-heróis para sempre? É isso mesmo, rapaziada. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história completa de Batman vs Superman, a origem da justiça. Agora, antes da gente mergulhar nesse vídeo incrível, eu quero pedir a vocês que se tornem membros do canal, se desejarem, para garantir benefícios exclusivos com os selos que vão ao lado do seu nome e vão avançando com o tempo, acesso a um grupo privado onde a gente debate todas as novidades do Zack Snyder, DC, da cultura pop em geral. E se você gosta dos nossos reacts, seja de Twilight of the Gods, a série agora, Pinguim e filmes que a gente vai fazer futuramente, no Seja Membro a gente tem as reações completas sem cortes. Então, por exemplo, o episódio de Twilight of the Gods, o segundo episódio, vai sair amanhã no Seja Membro, completo sem cortes. E aí depois ele vai ser editado aqui no canal. Então, todas essas novidades você encontra lá. Se curtiu a ideia, é só clicar no botão Seja Membro e fazer parte da Liga do Snyderverso. Bora pro vídeo. A narrativa começa com a origem do trauma do Bruce Wayne, recontando o assassinato dos seus pais em Gotham, ecoando o clássico símbolo do Batman. Porém, o verdadeiro ponto de partida se dá quando Bruce, já adulto, testemunha a devastação de Metrópolis, causada pela batalha de Superman contra o General Zod. O Bruce corre pelas ruas, resgatando funcionários da Wayne Tower e observando o caos em sua plenitude. Para ele, o Superman é uma ameaça incontrolável. Nesse momento, o filme nos coloca no ponto de vista do Batman. Ele vê o Superman como uma divindade que, embora traga a esperança para alguns, é um perigo para o futuro da humanidade. A metáfora aqui é clara. O Superman, como muitos deuses, entre aspas, ou figuras de poder na história, não tem controle absoluto sobre as consequências das suas ações, causando destruição enquanto tentam fazer o bem. Um personagem secundário, mas crucial, Wallace Keith, sobreviveu ao ataque de Zod, mas perdeu as suas duas pernas. Ele se torna um amargurado inimigo do Superman, enxergando o herói como a causa da sua desgraça. A sua ação de vandalizar a estátua do Superman no meio do filme, pichando como falso deus, simboliza a crescente onda de desconfiança e ressentimento público contra o Homem de Aço. Wallace é manipulado por Lex Luthor, transformando sua dor pessoal em uma arma. O cidadão comum e o colapso da fé de Wallace Keith representa o cidadão comum que, diante de tragédias que fogem do seu controle, busca culpados para suas perdas, assim como em muitas narrativas messiânicas onde o Salvador é odiado pelos que ele tentou ajudar. Superman é visto por Keith como a fonte da sua dor, um reflexo de como o público pode rapidamente mudar de fé para ódio. Enquanto isso, 18 meses depois, Clark Kent vive a sua vida dividida entre ser o Superman e manter a sua identidade secreta como jornalista. Superman resgatou o mundo, mas agora está sendo colocado sob um escrutínio implacável da mídia e das instituições governamentais. No Senado, ele é colocado para explicar suas ações. Ele, que sempre tentou salvar vidas, está agora sob julgamento por suas consequências. Enquanto isso, a Lois Lane investiga um incidente na África, onde o envolvimento do Superman foi manipulado para parecer que ele causou a morte de civis. Então o Superman, agora como uma figura messiânica, enfrenta um julgamento que muitos salvadores, entre aspas, na história enfrentaram. Figuras como Jesus Cristo ou líderes revolucionários foram, em algum momento, colocadas em tribunais políticos e julgados pelas massas. Superman é o salvador que todos desejam, mas ao mesmo tempo não compreendem. A figura do herói messiânico muitas vezes é acompanhada pela ingratidão de quem ele busca proteger. A Lois Lane é mais do que a companheira do Superman nesse filme.
No filme, ela é uma jornalista investigativa determinada que descobre o envolvimento da LexCorp nos incidentes em Nairobi, na África, onde o Superman foi injustamente acusado de matar civis. A sua investigação ela leva a desvendar a conspiração que o Luthor orquestra para destruir a reputação do Superman. A Lois Lane ela funciona como um contraponto ao caos e à manipulação. Ela é a figura que busca expor a verdade em meio a uma tempestade de desinformação. A sua investigação ela reflete o papel vital do jornalismo em momentos de crise, em que a verdade é a última linha de defesa contra a corrupção e a manipulação midiática. O Bruce Wayne se torna ainda mais obcecado em destruir o Superman. Ele se torna um vigilante mais brutal, caçando criminosos com uma crueldade nunca vista antes. O Batman, nesse filme, ele começa a marcar os criminosos como um símbolo, o que na prisão significa uma sentença de morte. E isso também a gente vai falar, porque tem a ver com o Lex Luthor. Enquanto isso, o Lex Luthor entra em cena no filme, manipulando as forças políticas e obtendo acesso à Kryptonita encontrada no Oceano Índico. A mudança do Bruce, ela reflete o que o medo pode fazer com os heróis. Ele, que já foi um símbolo de justiça, começa a flertar com o limiar da moralidade. O Batman representa aqui o lado sombrio do ser humano, a disposição de usar a violência extrema quando confrontado com algo que ele não pode controlar ou entender. Durante o Nightmare, ou pesadelo do Bruce Wayne, ele recebe uma visão perturbadora de um futuro apocalíptico no filme, onde o Superman se torna um tirano. Logo após isso, o Flash aparece através de uma brecha temporal, avisando o Bruce que ele estava certo sobre o Superman e que a Lois Lane é a chave. Esse momento é enigmático e coloca o filme em um contexto muito mais amplo, sugerindo um arco futuro muito maior. A breve aparição do Flash, ela simboliza o conceito de destino e inevitabilidade das narrativas dos heróis. Assim como em mitos antigos, onde os oráculos e profecias surgem para alertar os heróis, o Flash traz um aviso crucial. Esse momento também coloca a história do Batman vs Superman em um contexto mais amplo do universo da DC, conectando o futuro com as possíveis consequências das escolhas feitas no presente. Mas voltando, o Lex Luthor, ele manipula todos ao seu redor. Ele se aproxima de Bruce Wayne, alimentando as suas paranoias sobre o Superman, ao mesmo tempo que ele articula um plano para transformar o Superman em um vilão aos olhos do mundo. O Lex, ele orquestra um ataque até na audiência do Senado, com uma bomba colocada na cadeira de rodas do Wallace Keith, matando dezenas de inocentes e deixando o Superman impotente, incapaz de evitar a tragédia. Aqui a gente vê como o poder da narrativa e a manipulação da mídia são retratados no filme. O Lex Luthor, ele entende que não precisa derrotar o Superman fisicamente, ele precisa destruí-lo publicamente, transformando-o em uma ameaça para o mundo. É uma reflexão sobre como a mídia pode ser usada para moldar a percepção pública, transformando heróis em vilões e gerando pânico entre as massas. Então o Lex finalmente coloca em ação o seu plano para o Batman enfrentar o Superman. Ele rapta a Martha Kent, a mãe do Clark, e usa isso para forçar o Superman a lutar contra o Batman, dizendo que se ele não matar o Cavaleiro das Trevas, a sua mãe vai morrer. Com o coração pesado, o Superman vai até Gotham para confrontar o Bruce, na esperança de pedir ajuda para ele. Mas a paranoia e o ódio do Bruce já estão muito enraizados. O confronto físico entre os dois heróis representa uma batalha de filosofias e emoções. De um lado, Superman, que busca o diálogo e a razão, tenta resolver o conflito sem violência, no início, né? De outro, o Batman, cego pelo medo e pela raiva. Ele acredita que precisa eliminar a ameaça a qualquer custo.
E esse embate, ele espelha muitas disputas humanas, onde o medo de perder e o controle leva a decisões desastrosas. A luta entre o Batman e o Superman é intensa e brutal. O Bruce, ele utiliza de todas as suas habilidades e ferramentas, inclusive a Kryptonita, para enfraquecer o Superman. Ele finalmente tem o Superman nas suas mãos e ele está prestes a matá-lo com uma lança de Kryptonita. Mas então, o Clark implora pela vida da sua mãe, dizendo o nome Martha, que era também o nome da mãe do Bruce Wayne. Esse momento é um momento de conexão que desarma o Bruce emocionalmente. O nome Martha é um gatilho que humaniza o Superman aos olhos do Bruce. Esse momento ele simboliza a quebra do ciclo de ódio e vingança. Quando reconhecemos a humanidade no outro, mesmo em nossos inimigos, o ódio pode se dissipar. Essa cena, frequentemente criticada, é na verdade uma poderosa metáfora sobre a empatia e como a conexão humana pode dissolver conflitos. Então, com a paz estabelecida temporariamente entre o Batman e o Superman, o Lex revela a sua cartada final, Apocalipse, ou Doomsday, que foi criado a partir dos restos mortais do General Zod e seu próprio DNA. Doomsday é a aberração incontrolável. Superman, Batman e agora a Mulher Maravilha unem forças para tentar deter o monstro, mas a batalha é feroz e destrutiva. Esse é o momento em que a trindade da DC, Superman, Batman e Mulher Maravilha, se unem pela primeira vez em live action. Esse trio representa diferentes facetas do poder: a esperança e o sacrifício do Superman, a estratégia e o realismo do Batman e a força e sabedoria da Mulher Maravilha. Eles ecoam os arquétipos dos deuses gregos e a aliança de heróis em mitologias antigas. A Diana Prince, a Mulher Maravilha, é uma presença misteriosa e intrigante ao longo do filme todo. Ela inicialmente aparece como uma figura de sombria, investigando Lex Luthor e seus segredos. No entanto, a sua verdadeira identidade como guerreira amazona é revelada na batalha contra o Apocalipse, onde ela luta lado a lado contra com o Batman e o Superman. E a Mulher Maravilha, ela é uma figura mitológica em seu próprio direito, representando a deusa guerreira que vem ao socorro da humanidade em momentos de crise. A sua introdução nesse filme coloca como a protetora da Terra, alguém que está acima dos conflitos pessoais entre os heróis e que surge como um símbolo de poder, sabedoria e coragem. O Superman percebe que a única maneira de derrotar o Doomsday, o Apocalipse, é sacrificando a sua própria vida. Ele pega a lança de Kryptonita que foi criada pelo Batman e, mesmo sabendo que a Kryptonita vai enfraquecê-lo, ele voa diretamente contra o monstro, perfurando ele e o derrotando. Mas no processo, Superman é empalado e também morre. Nesse momento, a Lois está devastada. Ela segura o corpo do Clark e o mundo chora a perda do herói que não entenderam até o fim. O Apocalipse, ou Doomsday, é a culminação dos planos do Lex Luthor. Ele é criado dos restos mortais do General Zod. Ele é um ser incontrolável, crescendo em poder a cada ataque que ele sofre. Ele destrói sem discriminação, desafiando a força combinada do Superman, do Batman e da Mulher Maravilha. A sua destruição em Metrópolis, Gotham, simboliza a total falta de controle da humanidade. O Doomsday, ele é mais do que apenas uma criatura destrutiva. Ele é a manifestação física do caos absoluto. A ideia de que, quando o poder é corrompido, ele não pode ser contido. A sua criação pelo Lex Luthor reflete a maneira como a humanidade, quando busca controle através de meios imorais, acaba criando monstros que fogem do seu controle. O Doomsday, ele representa a face final da destruição gerada pelo ódio e pelo medo descontrolado. Então a morte do Superman, ela é o ápice da sua jornada messiânica. Assim como Jesus Cristo, ele morre para salvar a humanidade, um sacrifício necessário para a redenção. O filme
ele fecha com um luto global, mas ele também deixa implícito que esse não é o fim. A última cena, ela mostra a terra sob o caixão do Clark se levantando ligeiramente, sugerindo a sua ressurreição, como muitas lendas e mitos de deuses que voltam dos mortos para um novo amanhecer.